Campina Grande, quinta-feira, 22 de janeiro. Que alegria nós nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Vocês devem estar lembrados, ontem o pastor Antônio Júnior fez a primeira exposição da palavra muito importante para a nossa edificação e hoje ouviremos a conclusão. Quero deixá-los agora com o cantor Adesouto. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. Ao Rei dos Reis, consagrado tudo que sou. De gratos louvores transborda meu coração. A minha vida, entregue-se para Ele. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua e cantarei louvores, pois Altíssimo celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cante pra Ele com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Tu és, Senhor, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Eu quero convidar você a ficar de pé para cantar para o Rei dos Reis, com todo temor e tremor, dizendo bem alto assim: a honra, cante para Ele, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Jesus, cante bem alto, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só igreja, a honra,
Que se ouve desde o princípio. Devemos amar uns aos outros. Essa é a mensagem e o propósito final de todos. Aquilo que Deus quer para a vida da igreja. E aí então ele apresenta o exemplo. Ele traz um paradigma negativo. Caim. E ele diz que, usando a figura então de Caim, como exemplo clássico, de uma pessoa de quem não é de Deus. Caim é esse paradigma da morte. O oposto do amor. Ele odiou o seu irmão e o assassinou. Por quê? Porque as suas próprias obras eram más. E as de seu irmão eram justas. Então, o ódio não é apenas um sentimento negativo. O ódio é a marca da natureza maligna. O ódio é a marca da natureza maligna. O ódio, ele é tão destrutivo e fundamentalmente oposto ao amor, que João iguala ao assassinato. Todo aquele que odeia seu irmão é um assassino, e como tal não tem vida eterna. E nessa era pós-moderna, o ódio pode se manifestar de formas sutis. Não é apenas assassinato físico, mas enganar o outro, murmurar contra o outro, julgar o outro, e pior, negligenciar o outro por não viver como achamos que ele deveria viver. Se olharmos para um irmão na fé e o rotulamos como não salvo, para nos eximir da obrigação de amá-lo, agimos como Caim, fechando o nosso coração à caridade. Não nos surpreendamos, meus irmãos, se o mundo nos odiar. Versículo número 13. Afinal, o mundo odiou a Cristo. A verdadeira questão não é o ódio do mundo, mas se nós, como igreja, como irmãos, estamos nos odiando. Então, João fala assim, olha, o paradigma de ódio não é o ódio do mundo, isso aí é normal. O paradigma é o ódio daqueles que estão dentro de casa. Caim e Abel. No versículo 14 ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Essa é a grande evidência. O amor fraterno não é a condição da salvação, mas a expressão e evidência de que a salvação, ela é real. Onde a vida em Cristo, há inevitavelmente o hábito de amar. Quem não ama permanece na morte. E aí segue-se os textos 15, 16 e 17, dizendo o seguinte: o apóstolo João: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, o padrão de amor aqui é muito alto. O padrão de amor aqui se eleva mais do que aquele padrão que eu disse das novelas, dos filmes, dos romances. O padrão de amor aqui, meus irmãos, é dar a vida pelo outro. Se a prova de vida é o amor, qual é o perdão desse amor? E aí João não nos deixa na incerteza. Ele traz esse padrão de amor. O amor
definido pelo sacrifício de Cristo. Ele deu a sua vida por nós. O padrão do amor cristão não é um sentimento vago, mas é o sacrifício real e histórico de Jesus. A aplicação então do padrão, se é esse o perdão, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. No original grego sugere que, assim como Cristo deu a sua vida, uma vez por todas, nós devemos dar a nossa vida repetidamente, em amor abnegado e sacrificial. Eu vou repetir em outras palavras para a gente entender. O que João está dizendo aqui é que o padrão de amor é sacrificial. Então não existe nenhuma justificativa para o ódio. O padrão é esse. Então não existe nenhuma justificativa para ódio. O amor então é expresso, né, nas necessidades práticas. Aí João traz essa ideia, né, dessa necessidade prática. Então João desce do sacrifício supremo de Cristo para o mais concreto dos exemplos. Se alguém tem bens materiais e vê seu irmão em necessidade, mas fecha o seu coração, isso é uma incoerência espiritual na ideia aqui do texto de João. Não se trata de uma situação incomum, mas de oportunidades diárias de demonstrar o amor de Deus. O fechamento do coração é a negação do amor de Deus em nós. Então hoje, embora as pessoas estejam carentes de espiritualidade, carentes de relacionamento, precisa ver a coerência da mensagem. Não basta falar de amor, é preciso demonstrá-lo na prática, no palpável. Uma vida de amor se aplica na prática. E a resposta a quem está na dor e na carência material não é um argumento teológico, mas é uma ação. É uma ação. É pão, é vestuário, é a solidariedade. A gente vive num padrão, irmãos, hoje, que às vezes ele é um padrão esdrúxulo. A gente quer que a pessoa seja aquele padrão ali. Se não for, está cancelado. É o famoso cancelamento das redes sociais, não é? Então, se não for esse padrão que eu construí no meu coração, que deve ser assim, não presta. A gente está vivendo isso hoje. É um padrão que às vezes não é nem baseado nas escrituras. É um padrão que eu ouvi. É um uso e costume que eu ouvi. E tem que ser assim. Aí eu pergunto, se esse padrão não é bíblico, ou se esse padrão não foi construído pelo entendimento bíblico, cadê a empatia, o carisma, que são reflexos do amor, do entendimento? Então João é muito claro em dizer: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Filhinhos, versículo 18. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João exige que a nossa fé seja autêntica. Não basta o discurso sofisticado, não basta a eloquência. O amor deve ser visível e real. Nunca virtual ou teórico. A partir do versículo 19 até o 24, João ele parte para a certeza da salvação e a oração. E João usa o amor como base para elaborar o tema da certeza da salvação, amém? Agora ele entra na batalha do coração
quando ele diz: pois se o nosso coração nos acusar, também, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, muitas vezes, mesmo sendo crente, nosso coração nos condena. E essa condenação é frequentemente resultado das nossas falhas em amar e mostrar compaixão. E a voz interior do perfeccionismo ou do sentimento de culpa eclode. Mas João, ele nos oferece uma verdade poderosa. Deus é maior do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas. Eu entendo aqui, quando o João fala isso, das decepções que nós temos frente à nossa prática de amor. Eu me lembro, eu já contei isso, mas retorno a contar a vocês, e quem não ouviu vai ouvir. Quando eu pastoreava a outra igreja, eu tinha uma pessoa que eu a considerava muito como ia ser o meu braço direito. Era aquela pessoa que já conhecia o ministério, já estava no ministério, tinha por muitos anos trabalhado no ministério, e ela foi a pessoa que mais me decepcionou na igreja. Primeiro ela começou a cancelar os cultos, depois ela começou a falar mal de mim, depois ela foi para outra igreja só para provocar. E era nítido isso, porque os outros irmãos chegavam e diziam: pastor, não ligue não, porque ela está só provocando, ela está se provocando o senhor e tal. O coração dela está aqui, ela não queria estar lá. Mas ela, de forma obstinada, chegou um outro pastor, foi aconselhar ela e disse assim: abre outra igreja, o pessoal abre outra igreja, o pessoal sai de lá e vai tudo para a tua igreja. A fogueira já estava grande, ele jogou foi mais lenha, né? Com gasolina. Mas o fato é que se passou-se 2 anos. E nesse inteirinho dos 2 anos eu estava lendo o texto, o livro de Richard Baxter, um pastor puritano de 1660 e pouco ele viveu. E ele escreveu um dos clássicos, né, que todo pastor deve ler, que é o Pastor Aprovado. E lendo aquele livro, ele chega num momento de dizer assim que o pastor, ele vai cuidar da ovelha. E nesse cuidar da ovelha, ele vai sarar as suas feridas. Ele vai limpar a sua lã. Ele vai fazer o trabalho pastoral. E em determinado momento, aquela ovelha vai lhe trair. E aí ele faz um questionamento: e o que é que você vai fazer? E ele diz: o pastor vai continuar amando a ovelha. É difícil, não é? É difícil amar quem lhe trai. Dois anos se passa e eu estava com o Irama no carro. Essa pessoa vinha e eu brinquei com ela. Botei o carro assim para cima. Eu disse: eu saio do meio, senão ele atropela. Quando ele olhou, ela fez: pastor, e começou a chorar. Eu queria lhe ver. Eu quero lhe pedir perdão, eu quero pedir perdão ao senhor, eu quero voltar para a igreja, e chorando e tal. E ela perguntou: o senhor tem raiva de mim? Eu disse: minha irmã. E foi um sentimento na hora. Eu disse: eu não tenho absolutamente nada contra a senhora. Nada. Vá hoje para a igreja. E no meu coração é como se não tivesse acontecido nada. E realmente existia isso no meu coração. E eu entendi essa questão do amar, mesmo sendo ferido. É coração pastoral. É coração de crente. É um coração que Deus dá a cada um de nós. E é um coração que a gente precisa ter para viver. Para encontrar o sentido da verdadeira espiritualidade. Hoje vivemos uma realidade de que qualquer coisa que o pastor faça, porque a expectativa do pastor é lá em cima, né? Ele tem que ter um padrão. Hoje está tão difícil que até exortar, o papel do pastor, exortar a ovelha, está difícil, porque a ovelha toma aquilo como uma ofensa e passa ali a odiar, e passa a falar mal de você. E é por isso que um texto como esse, um momento como esse, uma reflexão como essa se faz necessária. Amém, meus irmãos? Senhor, tem misericórdia para que o meu coração não fique assim quando os meus superiores, quando os meus pastores me exortar.
me chamaram a atenção. Conviver com pessoas, irmãos, e entendê-las, requer o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? E essa é a minha oração, meu desejo, que o Espírito Santo continue atuando na nossa igreja, em todos nós. A partir do verso 21, João diz: amados, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E essa afirmação se traduz em resposta às nossas orações. Versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. João estabelece uma relação direta. Recebemos dele o que pedimos, porque guardamos os seus mandamentos e lhe fazemos o que lhe é agradável. Não é que a obediência força Deus a responder, mas a vida de obediência é a evidência de um relacionamento íntimo e correto com Deus. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que não adianta dizer que a gente tem um relacionamento, não adianta a gente forçar que... Naturalmente, esse relacionamento íntimo com Deus vai eclodir dia após dia em Deus fazendo aquilo que está no nosso coração e está de acordo com o coração dele. O crente abundante em oração é aquele cuja vida tem a direção da vontade de Deus. Oração e obediência são inseparáveis. O mandamento essencial e a permanência. João, então, ele resume a lei de Deus em um mandamento duplo: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros. Verso de número 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. O crer e o amar são os dois pilares da vida cristã. A obediência a esse mandamento manifesta a permanência do crente em Cristo e Cristo no crente. E a certeza dessa permanência nos é dada pelo Espírito Santo. Olha o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É o Espírito que nos dá o desejo e o poder de obedecer. Irmãos, a gente está acostumado a pensar que a ação do Espírito, do poder do Espírito, é a manifestação de dons especiais. A gente se acostumou a entender isso, não é? E a gente esqueceu que a ação poderosa também do Espírito está no simples gesto profundo e poderoso de perdoar o irmão. Quem perdoa está cheio do Espírito. Porque João está dizendo aqui que quem assim pratica tem o Espírito. João então nos deu esse roteiro de vida eterna. A prova não é um sentimento, é um hábito. A igreja não vive por sentimento, a igreja vive pelo hábito, o hábito de amar. O caminho da morte é ódio, é indiferença, que nos coloca na senda de Caim. O caminho da vida é o amor sacrificial e prático, que se manifesta em obras concretas de auxílio ao próximo. Então, se você tem lutado com a condenação do seu coração, lembre-se, Deus é maior. Ele conhece a sua direção. Ele sabe que você não é perfeito. Mas se você está em Cristo, essa vida dele se manifestará em amor e em confiança. E aí eu pergunto para nós, igreja, afinal, qual é o nosso rótulo?
quem nos vê, o que é que ele vai ver no nosso rótulo? Eu sei que é um grande desafio para nós, especialmente nessa cultura plural. Não apenas dizer que ama, mas amar de fato e verdade. Mas eu entendo que isso exige ação. Portanto, a todos nós que cremos, devemos olhar um para o outro. Olhar para a necessidade prática ao nosso redor. O amor de Cristo está em nós para ser entregue ao próximo repetidamente. A mensagem então que eu posso dizer para você: não feche o seu coração. Dê sua vida pelos irmãos no sacrifício diário de atenção, de carinho, de ajuda material, de espiritualidade. Porque isso vai ser o nosso rótulo mais visível a partir de hoje, se nós amarmos uns aos outros. Cuidado com esse comportamento que a gente tem, sabe de quê? A gente sofre uma coisa, o irmão diz algo, faz algo, a pessoa guarda, aí fica guardando. Um dia eu pego ele, um dia eu pego ela. E quando você pega, sabe qual é a mensagem que você transmite? Eu não sei o que é Cristo. Eu não sei o que é amor. Mas eu estou satisfeito, porque eu me vinguei. E agora ele vai ver. E agora ela vai ver. Qual é o nosso rótulo? Qual é o nosso rótulo a partir de hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador, por sua teleaudiência. Inclusive, aproveito esses instantes finais do nosso programa para fazer um apelo. Você pode nos ajudar a divulgar o programa Opção para a Vida, passando informação ou, quem sabe, também o link do nosso programa para que famílias, parentes e amigos que talvez ainda não saibam que nós ainda continuamos ou permanecemos no ar, porque muita gente me procura às vezes, diz: pastor, o programa ainda está no ar, o programa saiu do ar. É que antigamente nós participávamos ou exibíamos o nosso programa em canais abertos. TV Borborema, na época, no início, né? TV O Norte, SBT. Nós hoje só estamos exibindo o nosso programa na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa, e também no YouTube. Você pode fazer a divulgação do nosso programa para amigos e parentes, a fim de que eles também sejam abençoados através de todo o nosso programa. Só tem que agradecer. Deus abençoe a você e toda a sua família, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus.
a